Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Gostoso a gente estar aqui mais uma vez conversando um pouquinho, né, sobre as mensagens do nosso Mestre Jesus. Essa semana a gente começa um livro novo, então a gente continua aqui no estudo da coleção Fonte Viva. Lembrando, nós passamos já pelo Caminho, Verdade e Vida, nós passamos pelo Pão Nosso, e hoje a gente está entrando no Vinha de Luz. O Vinha de Luz, que também foi ditado para o Emmanuel para Chico, né? E, e como os demais, ele serve assim como um guia de como que deve ser a conduta cristã e a vivência, né, da doutrina espírita no nosso dia a dia e como é que transforma a gente. No Vinha de Luz, assim como nos demais, o Emmanuel sempre traz um versículo do Evangelho como referência. E para esse primeiro capítulo, ele trouxe um versículo que está em Mateus, em que Jesus disse: Quem lê, atenda. E esse, inclusive, é o título do primeiro capítulo, né? Quem lê, atenda. E o Emmanuel, ele está chamando a nossa atenção nesse capítulo sobre como que nós lidamos com os ensinamentos sagrados, como que a gente está tratando a leitura religiosa na atualidade. Na realidade, esse livro ele foi publicado na década de 40, né? Já faz algum tempo, já passou aí 80 anos. Mas a gente continua insistindo nos mesmos erros, né? Por mais que os espíritos superiores insistam e nos ensinem, a gente aprende devagar. Mas estamos aprendendo. O importante é isso, é sempre evoluir um pouquinho de cada vez. Mas nessa mensagem desse primeiro capítulo, o Emmanuel ele traz três pontos principais para a nossa reflexão. O primeiro ponto importante que ele chama atenção é que a gente deve tomar cuidado com fazer uma leitura superficial das escrituras. Então, ele diz que muitas pessoas leem os textos sagrados apenas por curiosidade ou para buscar o que ele chama de novidades emotivas. Então, em vez de aprender, né, em vez de deixar que aquelas palavras entrem no nosso íntimo e transformem a pessoa, muita gente acaba focando em procurar erros, em procurar contradições, em gerar polêmica. Então, o Emmanuel chama atenção para a gente tomar cuidado para não fazer isso. O que não quer dizer que a gente tem que não questionar, né, e não estudar e não procurar entender. Não com uma visão de buscar erros, mas de buscar sim nosso entendimento. Então, até o Kardec é bem enfático isso, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o Kardec fala que a fé verdadeira deve ser raciocinada. Então é importante que a gente de fato estude com uma visão crítica e com uma visão racional, não aceitar os dogmas como são, né? Mas o entendimento na busca da verdade e não na busca da polêmica. Eu acho que esse é o cerne aqui do que o Emmanuel está nos trazendo. E lembrando também, né, que o Kardec sempre chama a nossa atenção que a fé sem obras é morta. Então a gente precisa estudar, precisa ter fé e a gente precisa colocar em prática, né, essa nosso conhecimento. O segundo ponto importante que o Emmanuel traz é o que ele chama de esgrima intelectual. Então ele chama atenção que os textos sagrados eles não devem ser usados como uma ferramenta de debates vazios, com discussões intelectuais ou com exibicionismo de conhecimento. Não é por aí. A gente tem que tomar cuidado porque o orgulho intelectual é um obstáculo para o nosso desenvolvimento. Então, trazendo de novo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa conversa, no capítulo 7, os Espíritos nos ensinam que o orgulho e a vaidade cegam as pessoas para a verdadeira essência dos ensinamentos de Jesus. Os que retêm a mensagem apenas no intelecto agem como os antigos escribas e fariseus.
Então, o conhecimento pelo conhecimento, apenas para ser usado em discussões vazias, que não transformem a pessoa, né? Que deixem uma fé sem obras, é um conhecimento que não vai servir para a evolução nem daquela pessoa e nem do mundo como um todo. E o terceiro ponto que o Emmanuel traz de reflexão é qual que é o verdadeiro propósito, né, de se estudar a doutrina, de se estudar as escrituras, de se estudar os textos sagrados. E o objetivo final, na realidade, é a gente entender, absorver, aquilo nos transformar e a gente começar a aplicar no nosso dia a dia os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Quando a gente consegue transformar em atitudes práticas, né, aquilo que a gente leu nos textos sagrados, aí sim a gente está conseguindo atender à vontade divina e transformando nós mesmos em homens novos. E quando a gente se transforma, a gente também influencia e ajuda a transformar as pessoas à nossa volta. E assim toda a vibração e a energia vai evoluindo e vai depurando e vai se tornando melhor. E aí, de novo, trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, tem uma definição famosa, né, que fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, ler e compreender o que está sendo dito é apenas o primeiro passo para a nossa reforma íntima. Mas começa por ali, né? A gente tem que entender, transformar, colocar em atividade. Então, para concluir, a gente tem que sempre que lembrar que conhecer a letra da lei não basta se esse conhecimento não se traduzir em caridade. Então, essa foi a mensagem do primeiro capítulo aqui do Vinha de Luz. Vai ser um estudo interessante, a gente vai passar por todos eles também aqui nas nossas próximas semanas. Quem não tiver o livro físico do Vinha de Luz, tem na internet, então é bem fácil de achar. Se te provocou para estudar um pouquinho, sugeriria pesquisa, lê o texto, lê esse capítulo 1, e vê se para você bateu diferente do que bateu para mim também. Os textos são interessantes porque dependendo do momento que você está, você enxerga um ângulo diferente nas palavras que estão vindo ali dos espíritos superiores. Então é bacana também fazer esse exercício. Espero que você tenha uma boa semana. Fique com Deus.